Indo para a prática de ritmos agora, é o seguinte, eu estou com um metrônomo ali, né, em cima da mesa, e aí a prática de ritmos nós vamos fazer da seguinte maneira. A minha sugestão para você é sempre a seguinte, que você, ao praticar o ritmo, você abafe que você abafe as cordas do ukulele com uma das mãos, certo? Para que você tenha a outra mão livre, certo? Para praticar. Por que isso? Primeiro, porque quando você está trabalhando com instrumentos de cordas, como o violão, o ukulele, o cavaquinho, qualquer instrumento de corda, você tem preocupações. Você tem que se preocupar com o posicionamento da sua mão esquerda, o posicionamento da sua mão direita, o que você vai fazer com a mão esquerda, o que você vai fazer com a mão direita. Então são preocupações e ainda você precisa coordenar as duas coisas juntas, tá certo? Se você for muito ansioso e quiser fazer tudo de uma única vez, você pode conseguir e eventualmente em algum momento você vai conseguir. Só que se você seguir os passos que eu estou te falando aqui, você vai ter um resultado melhor e possivelmente mais rápido, tá? Qual é a ideia? Você vai fatiar, certo? Aquilo que você precisa aprender, dividir em partes. Dividiu em partes e aí cumpriu uma etapa, passa para outra. Cumpriu a etapa seguinte, passa para a subsequente, ok? Assim, essa é a ideia. Então, como nós temos duas mãos e duas mãos que fazem coisas diferentes, a ideia é começarmos pela mão direita, que é a mão do ritmo. E aí, nesse caso, você pode optar por trabalhar com as cordas soltas, elas soando plenamente, ou você pode optar por abafá-las. Eu prefiro que seja assim por dois motivos. Primeiro, porque você já acostuma a deixar a sua mão esquerda em contato com o instrumento dessa maneira e evita aquela questão de você ficar tocando de qualquer jeito e tal. Qual que é o desenho que vai passar na televisão agora mesmo? Entendeu? E aí, sei lá, sua cabeça vai não sei para onde. Você manter a concentração. E considerando que você já vai ter que tocar mesmo, utilizando essa mão aqui no instrumento, então você já mantém essa mão o tempo todo aqui, certo? Enquanto você se preocupa em trabalhar os elementos desta mão aqui, da mão direita. Isso aqui é um metrônomo. Você pode baixar no seu celular tranquilamente um aplicativo de metrônomo, tá? É muito fácil de manipular, mexer e tal, mexer nele. É muito intuitivo, então nem precisa uma aula específica para mexer nisso, tá? Até porque também cada metrônomo que você baixar, ele vai ter, sei lá, botões diferentes para você manipular e mexer nele. Então você vai ter que, cada metrônomo que você baixar, você vai ter que aprender a mexer nele. Então sugerimos que você baixe o seu metrônomo, seja ele qual for, e aí você vai mexendo nele, descobrindo quais são as funções dele e tal. Porque basicamente no metrônomo o que você precisa saber é como aumentar e diminuir a velocidade dele. É isso. É o que você precisa saber basicamente. Tá bom? Vamos lá. Você liga então o metrônomo. Esse metrônomo aí, ó, esse metrônomo ele está regulado para uma batida de um compasso quaternário, ou seja, conjuntos de 4 batidas. Tem uma batida mais aguda que é pim, pam, 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 pim, pam, pam, pam. Essa batida mais aguda é o tempo 1, então, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, nós vamos usar essa batida como uma referência. Por quê? Porque muitas músicas que a gente encontra vão ser em 4x4, né? Muitas músicas mesmo. Então você já se acostumando com esse tipo de compasso, o compasso quaternário,
e as batidas que a gente vai fazer aqui, existem outras, claro, mas se acostumando já com essas, o seu trabalho já vai ser basicamente facilitado em muito, tá certo? Então, a ideia é o seguinte: primeiro, você coloca o metrônomo numa velocidade confortável, certo? Nem muito lento e nem muito rápido, tá certo? Mas uma velocidade confortável para você. Então, isso você vai ter que experimentar para saber como é que é esse andamento confortável. Porque olha só, eu posso aumentar a velocidade dele, ó. Vendo? Aumentei a velocidade. Vou aumentar mais ainda. E posso diminuir. Compreendeu? Então você pode aumentar ou diminuir a velocidade. Nesse meio entre o que é muito lento e o que é muito rápido, você vai encontrar qual é a velocidade ideal que fica mais confortável para você, tá? Eu coloquei 96 e vou voltar para o 96. Ó. Ok? Sendo assim, eu recomendo que você faça então o seguinte: colocou a mão aqui e essa mão aqui, ó, a mão direita, faça uma batida para baixo, né? A cada pulso do metrônomo, ou seja, você vai coincidir, fazer ao mesmo tempo, tá certo? As batidas do metrônomo com essas batidas para baixo aqui, tá? Então olha só. Certo? Então, esse é o primeiro exercício. E isso dependendo, se você é uma pessoa que já tem uma vivência e uma vivência com ritmo, então se tem uma facilidade com ritmos e tal, você vai tirar de letra. Mas dependendo, é uma habilidade que você vai ter que desenvolver, tá certo? Você vai ralar um pouquinho para desenvolver. Porque, por incrível que pareça, essa coisa simples, né, essa regularidade e você conseguir tocar junto com o beat do metrônomo não é uma coisa automática, não é uma coisa assim, sabe? Tem pessoas que têm muita dificuldade, muita mesmo. Então, se você é uma dessas pessoas, você então vai ter que gastar um pouco mais de tempo para desenvolver esse senso de regularidade, né? E conseguir atacar as notas exatamente no mesmo intervalo de tempo, né? A mesma frequência dentro de um determinado espaço de tempo. Depois que você fizer uma batida para cada tempo, percebe o seguinte: a sua mão está indo e voltando, só que a gente não está aproveitando essa volta da mão aqui, ó. A gente está batendo só descendo, né? A gente não está aproveitando essa subida da mão, digamos assim. E a gente pode aproveitar essa subida da mão, tá certo? Inclusive, isso é interessante que a gente faça. Sendo assim, eu vou sugerir um segundo exercício de ritmo, caso você já tenha vencido aquele primeiro. Tá legal? Então, ó. Foi o princípio que nós usamos aqui. Nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e no I, né? Eu subi e, ó, atingi as cordas aqui, ó.
certo? Então eu aproveitei uma dessas subidas, que foi a subida logo depois do 4 e antes do 1. Ó, 1, 2, 3, 4 e 1. Ó, 4, ó, 4 e 1. 4 e 1. Ó, tá, tá, tá. Certo? Ok? Nesse exercício de ritmo, inclusive, eu sugiro que você faça o seguinte. Uma vez que você já passou aquele primeiro lá de tocar só uma batida por tempo, que você, ao começar a treinar isso aqui, você varie a velocidade do metrônomo, tá? Você pode começar com uma velocidade mais baixa, por exemplo, vou colocar aqui, eu estava fazendo em 96, né? Baixei para 61, certo? Ó. Então, eu fiz numa velocidade bem lenta, coloquei no 60, certo? Um andamento bem lento, 60. E aí você faz o contrário, conforme você for evoluindo, você vai colocando em uma velocidade mais rápida. Agora uma coisa é o seguinte, não se engane, tá? Aqui vai uma dica preciosíssima. Tocar lento, em muitos e muitos casos, é muito mais difícil do que tocar rápido, tá certo? Tocar lento é muito mais difícil em muitos casos do que tocar rápido, tá certo? E até mesmo porque é necessário que se toque lento, que se estude lento, para ganhar segurança, certo? Porque velocidade sem controle não é absolutamente nada. Vou repetir, ó. Velocidade sem controle não é nada. Então, tocar lento, estudar lento é muito importante para que você se acostume com o movimento, certo? E isso passe a fazer parte de você. Você se aproprie disso, certo? Dessa habilidade, legal? E aí, com o tempo, você vai aumentando, você vai graduando para cima essa velocidade